gravar também. Boa noite, gente querida. Estamos começando o nosso último encontro do Ativismo Delicado, esse terceiro grupo de estudos, Artes Manuais para a Revolução. Com certeza fizemos artes manuais, mais do que revolução, mas é assim mesmo, é desse jeito. E aí vamos começar, vamos receber hoje, não está conosco ainda, a Marli Pereira, né? A Marli Pereira, eu vou apresentá-la quando ela estiver aqui no ar, mas eu queria falar que algumas das nossas colegas não estão, por quê? Porque é uma semana complexa, né, gente? Formatura de filho, defesa de tese, tantas coisas, né? Atividades. Eu tenho muitas professoras de artes manuais exaustas fazendo boletins. Tem gente fazendo, nesse minuto que a gente está conversando aqui, 240 boletins descritivos, afetivos, pensando em cada uma dos alunos. Então, tudo isso, para fazer um mundo diferente, exige muita coisa, né? E exige nesse mundo onde nós somos pioneiros do fazer de outra maneira, exige mais da nossa presença, do nosso corpo, né? Da nossa alma. Então, isso é bom, mas a gente tem que saber se cuidar, não é mesmo? Então, eu quero agradecer assim, demais a presença de vocês. Não vejo a Marli ainda. Deixa eu ver. Ela vai falar mais alguma coisa. Eu estou no ar já no YouTube, o YouTube me permite aqui escutar. Maria, você pode atender a Marli lá? Ela ainda não conseguiu. Eu já estou falando com ela. Ela está ainda me mandando mensagens de áudio. Muito bem. Ela vai entrar em algum momento, se nós para tudo e dá um jeito de chegar a ela. Ela está em São Paulo. A Marli é cofundadora do Grupo Pindorama. Eu vou iniciando os trabalhos de hoje, que a nossa vontade hoje era fazer uma festa. E aí a ideia, eu acho que combina muito com isso que a gente tem, porque tem a ver com a cultura material, né? É de trazer, de mexer com essa noção de tempo, né? De mexer um pouco com isso. A gente está tendo uma inversão temporal aí, né? Bem, enrolei o máximo, ela não chegou, vou tocar em frente. Então, eu começo com uma epígrafe. A epígrafe vem de um livro chamado Humano, Demasiada Humano, né? E esse livro é do Nietzsche, foi escrito em 1800, foi publicado em 1879. E ele está falando, então, de uma coisa que eu acho que é o cerne dessa nossa atividade de hoje, chamada pentimento. E diz assim: nossa destinação dispõe sobre nós. Mesmo quando ainda não o conhecemos, é o futuro que dita as regras ao nosso hoje. Então, isso parece uma inversão tão grande, até maior do que a inversão lá do tempo aimara, que a gente estava conversando essa semana no WhatsApp, né? No WhatsApp, o passado fica... No WhatsApp, no aimara, o tempo aimara, o passado fica na frente, o futuro é nas costas, né? Um pouco, assim, digamos, relacionado também com o modo como o povo aimara carrega seus filhos. O futuro está nas costas, né? Porque as crianças estão aqui, né? Aliás, Marli chegou, que bom. Então, agora eu vou apresentar primeiro a Marli,
e depois vou apresentar os pentimentos. Então, até agora, Marli, eu fiz uma citação de Nietzsche, dizendo que a nossa destinação dispõe sobre nós. Mesmo quando ainda não o conhecemos, é o futuro que dita as regras ao nosso hoje. E agora, então, vou apresentar a nossa queridíssima Marli Pereira. A Marli é cofundadora do Grupo Pindorama, Estudos da Alma Brasileira, graduada e licenciada em História pela Universidade de São Paulo, pedagoga e arte educadora pela Uniban, professora Waldorf, diretora aposentada da Rede Municipal de São Paulo. Marli é das nossas. Hoje a gente estava discutindo a questão da escola pública lá com todo fervor. Então, agora eu vou apresentar a atividade. Nós já conhecemos, mas quem nos assiste posteriormente ainda não. Nós resolvemos, então, fazer uma festa da cultura material, chamada Pentimentos, objetos de afeto que guardamos e que um dia nos desvelam algo do futuro. Ou seja, o futuro já estava lá quando a gente amealhou aquele objeto sem nem saber disso. A ideia é que cada uma de nós apresente seu objeto afetivo no encontro de hoje. Com esse objeto, então, faremos juntos uma experiência virtual de arte viva, arte social, inspirada em Joseph Beuys. Pentimento é uma palavra de origem italiana que significa esboços ou pinturas escondidas, encobertas, mas não totalmente apagadas. Aí os pesquisadores, passam um raio-x, um scanner e veem a obra embaixo de outras tantas. Telas que, quando recuperadas, esboçam os traços que o artista deixou para trás e pintou outro tema por cima da tela. Então, agora eu quero dar as boas-vindas para a Marli, agradecer a presença dela entre nós e deixar a palavra para ela. Marli, pensei de você falar cerca de 10, 15 minutos, quanto que você quiser. E a gente pode ir também interferindo. E aí, se você quiser conduzir o processo, seria uma honra. Senão, a gente vai fazendo do jeito que a gente lembra que você fez com a gente. Muito bem, é sua palavra. Pronto, pode falar, querida, destravei. Tá. Boa noite a todos. Obrigada, Nina, pelo convite. Oi, Maria. Quanto tempo? Essa obra Pentimento, ela tem esse registro aqui, esse livro, para quem quiser anotar, é da Lilian Hellman. Ela escreveu uma obra que tem esse nome mesmo, Pentimento, onde ela coloca as razões da memória que sempre existiu, mas que a gente só lembra dela quando vê o objeto, né? E esse trabalho em grupo que está sendo proposto agora vem de encontro ao objeto de trabalho do Joseph Beuys, né, que é um artista social alemão. E a gente contato, não é com ele, que já morreu, né, mas com a obra dele, aqui na favela Monte Azul, fazendo para vocês praticarem com essa vivência do grupo, da comunidade, com o objeto que vocês escolheram, vem de encontro à própria proposta do Beuys, que é a arte na comunidade, em comum, a arte como expressão do verdadeiro sentido do ser humano, que é agir no grupo. A sua atuação no grupo é que faz dele um ser político. E essa ação dele é que
segundo o Boyce, né, dá sentido para um caráter interventivo, constituindo um meio privilegiado para lutar por causas sociais e políticas. Então, parece uma brincadeirinha, uma ação entre amigos e falar sobre objeto e tal, mas o fundo dele, filosófico, a proposta do Boyce, ao trazer esses elementos como interpretação das suas memórias, é de cunho realmente revolucionário, porque todo ser é artista, ele parte disso, porque todos nós somos artistas, todas as obras que a gente interage, todas as formas da gente interagir viram uma obra de arte coletiva. E então não sei o que vocês trouxeram para a gente poder conversar, mas eu peguei logo no comecinho, que eu cheguei um pouquinho atrasada, a Nina estava falando alguma coisa que é no futuro que as coisas se revelam, né? Essa é uma frase que se reporta ao pensamento do Boyce. Ele fala, num dos seus escritos, que vocês podem acessar na internet, a causa está no futuro. Então, hoje, ao vermos os objetos que vocês trouxeram, comentando sobre ele, de repente a gente vê que hoje, que é o futuro, né, que a gente está com o objeto na nossa mão, a gente vai entender a causa lá do passado, que ele vai se revelar agora, né? Então, é mais ou menos isso que a gente pode falar sobre essa proposta. Essa ação, essa proposta de grupo de ação coletiva é uma proposta educativa. Ela tem como princípio é um princípio político, mas é uma ação educativa na medida em que todos nós somos responsáveis pela nossa parte artística, social. É bem... Aqui na Monte Azul a gente faz direto isso, é um trabalho que sempre fazemos, qualquer atividade termina com arte social, onde todos nós, um lenço, um objeto qualquer, entra na roda da finalização de um trabalho e depois ali a gente faz um comentário e isso vira uma obra social, uma arte comunitária social. Não sei se vocês querem saber um pouquinho do Boyce ou se a gente passa direto para a atividade, porque a atividade em si ela é mais importante. Muito bem. Acho que a Marli pode ir dando umas pinceladas no meio e a gente vai falando, porque se todo mundo trouxe um objeto, é bom também, né, a gente ter tempo para falar. Quem gostaria de... Agradeço, Marli, e assim, a hora que você quiser interferir e ir conduzindo o processo, beleza. Isso, melhor. Tá? Isso. Ótimo. E aí, bem, então eu vou deixar por sua conta e quem quiser apresentar seu objeto por primeiro, só falar aí, levantar a mão com a Marli. Eu posso ficar no apoio de abrir e fechar o microfone. Vamos lá, gente. Traga um objeto. O objeto é a sua memória criadora. Quando ele aparecer aí na sua mão, ele mesmo vai começar a falar com você. Então, vou falar o meu. Pronto. Aí dá uma esquenta, né? Olha só, gente, eu estou muito triste. É um objeto que eu pensei logo no momento em que a gente propôs o trabalho, foi um quadro escrito em azul, Devir. E foi incrível esse quadro, porque ele marca, há cerca de, talvez, uns 20 anos, a primeira vez que caiu a ficha dessa palavra para mim. Mas, como a gente teve acidentes incríveis lá embaixo, no depósito, por causa da chuva, está tudo assim, eu não achei o quadro. Então, eu trouxe uma outra coisa. Eu trouxe uma bonequinha, não sei se dá para ver aí, olha, uma bonequinha
que ela marca, digamos assim, a minha trajetória de vida. Porque eu trabalhava nas emissoras de televisão, era uma executiva, né? E aí eu fui para um lugar chamado Nazaré. E nesse lugar, eu voltei desse lugar com uma coceira na mão, com vontade de fazer alguma coisa. Porque quando você trabalha muito tempo com comunicação virtual, você não tem nenhum objeto, né? Não tem cultura material, assim, digamos, real, né? E aí eu fiquei com vontade de construir uma coisa e fui num armarinho. E ao ir nesse armarinho, eu peguei tudo que tinha, né? E espalhei assim no chão da sala, todo aquele material que eu fui pegando no armarinho. E aí foi que quando a minha irmã passou, eu falei, eu não sabia o que ia fazer. E a minha irmã passou por mim e falou assim, ai, faça fadas. Ela trabalhava numa... Sempre conta essa história, já deve ter contado aqui também. Bem, enfim, aí ela falou para eu fazer fadas, porque ela trabalhava numa livraria que só ofereciam bruxas. Era o tempo do boom do esoterismo da cultura material, né? Bruxas, fadas, gnomos, era isso que existia. E aí eu comecei a fazer, fiz esse estrupício, ela tinha uma coisa de tulha que perdeu, e quando ela viu esse estrupício que eu fiz, ela passou por mim e falou assim, não, fadas têm pernas longas. E aí eu fiz uma primeira fada com pernas longas, bem longas. E isso mudou totalmente. Opa, ela está bem estrupiada, é uma centenária já. E aí isso mudou completamente a minha vida, né? E aí eu fiz, não sei se dá para ver aí, não dá, né? Ruim a iluminação. Eu fiz essa fada de pernas longas e isso mudou completamente a minha existência. Eu só estou aqui por causa desse estrupício. Enfim, eis a gênese de tudo. Muito bem. Então, esse era o meu objeto. Quem vai agora? É interessante, né? Que é um objeto que já tinha uma alma de futuro, né? O futuro se revelando nela, nesse objeto, o seu futuro, né? Porque foi com essa... Isso, a Dulcineia, depois a Aureliana. Porque com esse objeto eu comecei a fazer fadas. E aí mudei de profissão, virei bonequeira. E de bonequeira passei a docente, doutora em artes manuais. E aí é isso, por isso. Muito bem. Então, agora a Dulcineia, depois a Aureliana. Olá, estão a ouvir-me? Então, eu trouxe este objeto, que é uma caixa de canetas técnicas, de desenho técnico, porque o meu pai era desenhador, e então eu cresci a ver estas canetas que ele utilizava. E eu, durante muito tempo, não é? Depois, quando fui para a faculdade, ainda antes de ir para a faculdade, achei que nunca iria utilizar isto. E ele acabou por me dar isto porque mais ninguém as queria, não é? E o que é interessante é que elas, pronto, isto é um objeto assim um bocado complexo, não é? Elas, estão a ver, elas saem, têm os bicos, porque eram mesmo de desenhar desenho técnico. Portanto, era uma coisa muito específica. Quando eu fui para a faculdade e fui para a arqueologia, descobri que o desenho técnico em arqueologia era feito com estas canetas. E então eu passei a utilizar e utilizei imenso. Depois, na minha tese, grande parte da minha tese são desenhos. E, portanto, eu utilizei, não precisei de comprar nada, porque ele tinha não só estas, como outros conjuntos, e, portanto, eu não comprei nada, porque herdei tudo. E pronto, e eu pensei isto durante muitos dias, não sabia o que é que havia de trazer, e hoje de manhã lembrei-me,
as canetas, vou levar as canetas, porque foi assim um objeto que na minha infância eu vivi de uma maneira e nunca pensei que ele iria estar presente, e esteve, e ainda está hoje, porque eu dou aulas de desenho, e o que é interessante é que eu peço aos miúdos para arranjarem destas canetas, elas já não se vendem, vendem-se muito pouco, e agora só se vendem marcadores de tinta permanente. Eu penso nelas constantemente, como os miúdos já não têm acesso, e eu ainda penso em levá-las, mas depois, como tenho receio de não arranjar as pontas, acabo por não levar e guardo-as, e então elas ficam só para o meu uso, e pronto, e é isto, foi isto que eu trouxe. Incrível, muito bom. Genial! Muito bom. Se fosse a mesma profissão, a gente até entendia, né, gente? Mas design gráfico e arqueologia é lindo, a vida é linda. Áurea agora, depois Vanessa. Então, eu sinto sempre dificuldade, né, nessa tarefa aí do pentimento, porque eu mudei de casa, assim, larguei a minha infância e adolescência faz tempo, e até uma certa altura da vida eu carregava muita coisa comigo, mas chegou a uma certa altura que começou a pesar demais, aí eu fui largando no caminho, fui dando, fui deixando. Então, hoje eu fiquei me perguntando, né, eu fiquei arrumando a casa para ver se tem alguma coisa mais, assim, da minha infância e tal, além daquele bilhete para o meu pai, né, do outro encontro, e eu senti muita mais dificuldade, né, porque eu tenho muitas coisas que me trazem para o presente, mas não nada da minha infância. Mas eu lembrei de algo, assim, no outro encontro eu mostrei um bilhetinho que eu escrevi para o meu pai, foram dois na realidade, né, que eu questionava, assim, eu acho que desde criança eu sempre fui meio chata, e eu questionava por que assim, a escola fazia os presentinhos, os trabalhos artesanais, e eu já estava ali perguntando por qual motivo tinha que dar aquilo, porque eu não gostava, eu achava mal feito, eu achava feio, e meu pai merecia mais do que aquilo, né? Então, assim, o meu bilhetinho era justificando que eu queria dar um presente para ele, mas infelizmente eu tinha que dar aquilo ali e que era de muito bom gosto, né? Assim, bom gosto de coração, né? Para ele aceitar o presente assim mesmo. Mas isso eu lembro porque hoje eu trabalho com arte e artesanato e que não foi digamos, a minha profissão, né, escolhida de vida, mas que eu sempre tive vinculada, né, e que hoje é o que eu tenho mais realizado, assim, é o que eu tenho realizado, né, em atuação com pessoas com deficiência, com idosos, na comunidade, nessa questão ambiental. E aí eu lembrei que também na minha infância tinha essas calcinhas, né? E essa aqui não foi minha, porque na realidade eu detestava. Então, assim, era moda, não sei se ainda tem essa cultura em João Pessoa, mas as menininhas, elas tinham que usar um... Chama bunda rica. Exatamente, a bunda rica, a famosa bunda rica. E minha mãe fazia aqueles vestidinhos para eu usar e pôr essas calcinhas. E eu odiava já pequenininha, não queria nem a pau, né? Usar a tal da calcinha bunda rica, porque eu não queria mostrar a minha bunda rica para ninguém, né? Então, mas são crianças muito pequenas que usam isso, né? Então, assim, e aí eu fico pensando, né? Assim, no futuro eu me tornei assistente social, né? Assim, e lutei muito pela questão dos direitos luto de certa forma ainda, né? Mas, assim, eu fui muito vinculada a essa questão da defesa dos direitos na área das pessoas em situação de vulnerabilidade social, fiz vários projetos sociais. E um outro momento também que eu acho interessante, assim, e essa calcinha eu comprei porque me vinculei a ela de boa forma. E com uma das minhas viagens em casa, eu comprei porque eu digo que isso aqui faz parte de mim de alguma forma.
E o meu pai, ele tinha muito orgulho, né? Porque essas calcinhas aqui, como eu não queria usar, ele achava... Ele tinha uma grande preocupação comigo pelo fato de eu ser escorpiana, que para ele, escorpião é o signo que ou seria uma puta, né? A linguagem lá do Nordeste, ou eu seria puta ou eu seria santa. E eu acho que eu fui as duas coisas. Um pouquinho de cada, digamos. E assim, eu lembro dele, né? Porque eu digo, coitado do meu pai. Eu acho que ele ia ter muito orgulho de mim, ao mesmo tempo ia ter muito desgosto, né? Porque eu sempre fui muito crítica, então eu acho que tudo isso, e a minha mãe, por exemplo, né, novamente com relação à calcinha, eu nunca não tinha acesso assim à televisão. Eu fui criada num âmbito muito infantil, foi muito legal a minha infância. E eu olhava para minha mãe porque meu pai que comprava calcinha para ela. E eu criticava, né? Eu perguntava a ela, mas por que ele compra calcinha para você? Você não sabe comprar calcinha? Nem isso. Então, assim, eu acho que na realidade ela já era mais moderna que eu, né? Então, eu acho que não é o objeto, não sei, mas assim, eu acho que tem a ver, né, com a profissão que eu desenvolvi, que eu desenvolvo e com a pessoa que eu sou hoje, né? Essas lembranças, esses sentimentos, digamos, né? Apesar de não ter sido a que eu usei, né? Que eu nunca usei. Então, eu não sei. Eu lembrei disso e trouxe, assim. Muito bom. Legal. Auri, só uma pergunta que me ficou. Onde é que você conseguiu essa... Como é que é? Bunda rica? A João Pessoa, porque a minha família, a maior parte mora lá, né? Mas Meus e por que irmãos. você tem ela agora e você é menina? Então, por isso mesmo, né? Porque quando eu olhava para ela, eu lembrava do meu pai, eu lembrava muito dessa infância que eu não queria usar e que, assim, só usava vestidinho com... Eu só queria tudo certinho, assim, cobrindo as pernas, e não queria nada que as crianças usavam, né? Era muito moralista de alguma forma. Não sei por quê, eu era assim. E aí eu lembro, porque acho que é porque eu não usei, né? Aí eu digo, eu quero. Aí eu fui, e também assim, é difícil de achar ela hoje em dia, né? Eu fui numa feira lá, tem umas feiras feira de final de semana mesmo, um mercadão que tem lá, e tem as quitandinhas, e tem tudo que essas coisas que era de infância, tem peão, e tem calcinha, e tem não sei o quê, todos esses trequinhos que a gente rasga coco, então assim, tudo que eu quero encontrar, eu vou lá, quando me lembro da infância, né? Assim, é um local que eu curto muito. Então, Legal. é isso, né? Assim, eu acho que é um pouco do que eu já era mesmo, assim. Apesar de que hoje depois eu já usei saia curta, né? Assim, calma, mas essa coisa da decisão, né? Do questionar, do querer saber do porquê das coisas, né? Que até hoje eu tomo na cabeça aqui, porque eu fico perguntando por que é assim, por que não é assado, e por que a gente não pode fazer assim. Então, assim, isso eu carrego até hoje e arranjo muito encrenca ainda, né? Então... Muito bem. Então, Vanessa, depois Ana Paula, tá bom? Fala lá, Vanessa. Oi, boa noite. Eu trouxe, meus objetos são miniaturas. É um presépio em miniatura e umas panelinhas que meu avô fazia. Minha família sempre teve ferro velho. Então, meu pai tinha ferro velho, meu avô tinha ferro velho, todos os meus tios tinham ferro velho. E eu cresci brincando no ferro velho. Cresci brincando com os restos. E o meu avô, ele tinha como hobby derreter ferro e fazer panelas. E sempre que ele derretia panelas com os restos, ele fazia uma panelinha para mim. Então, eu tenho mais que uma, eu tenho várias panelinhas dessas de ferro, de fogão a lenha. E aí eu fiquei pensando muito nessa relação do ferro velho, dos restos, e com o interesse que eu tenho em relação à memória. Porque eu tenho um interesse gigantesco com a história das coisas, com a história da cidade, com a história local. E as miniaturas também, elas me fazem lembrar muito das minúcias da vida. Porque, assim, era um ferro velho com coisas gigantescas
E, por exemplo, esse presépio, meu avô encontrou e me deu. Vanessa, coloca bem pertinho para a gente enxergar. Aqui. É Maria. Eu não tenho, eu perdi Jesus. Ele é muito pequeno. É bem pequeno. E eu fiquei pensando muito nessa relação. Assim, eu trabalho numa rede de ensino que ela é gigantesca. E eu preciso olhar o tempo todo para as minúcias. Porque as crianças, elas estão nas minúcias, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa relação com os objetos que eu guardo muita miniatura, tem muita coisa que foi ou encontrada no ferro velho ou foi feita no ferro velho. Eu tenho muita coisa desse ferro velho. Guardei muita coisa, mas acho que esses objetos, eles têm muita relação com o que eu faço e a forma com as coisas que eu fui me interessando. Porque eu tenho muito interesse pela memória das coisas. Talvez por ter convivido com o ferro velho, com os restos das pessoas, com que as pessoas não queriam mais, né? Assim como as crianças, né? As crianças também têm um interesse gigantesco pelos restos, né? Eu li um texto do Walter Benjamin há pouco tempo que ele falava disso, que a criança, o que é resto para o adulto é um objeto de descoberta para ela. E é a forma dela construir o mundo, inclusive. Dela pensar sobre esse mundo, dela construir, reconstruir o mundo. Então, acho que esses objetos têm essa relação para mim. As miniaturas, as minúcias, que também tem a ver com as crianças, né? Ter esse olhar atento, mas também para a memória. Eu acho que o ferro velho trouxe isso para mim. Essas coisas do ferro velho. Tanto as panelinhas quanto as outras miniaturas que eu guardo. Tem muita coisa, Nina. Mas eu acho que esses objetos são mais simbólicos, assim, para mim. Posso falar uma coisinha, Nina? Pode sim, querida. Então, o Boyce chama isso de utilização de memória criadora. Né? Essa contribuição que vocês estão trazendo, né? A relação com os materiais. Essa transformação dos materiais com essa memória criadora, né? Que antes era só restrito a esculturas, desenhos, ações, agora ela tem uma ação social, né? Quando você interpreta um objeto que está próximo de você, com essa memória criadora, você traz o que o Boyce chama da verdadeira não, ele não usa essa palavra, mas ele fala assim, eu cheguei à conclusão de que não há nenhum modo de fazer qualquer coisa pelo ser humano que não seja através da arte. E devido a isso, é necessário um conceito educacional. Meu conceito educacional, né, o conceito do Boyce, né, refere-se ao fato de que todo ser humano é um ser criativo, é um ser livre. Então, para ele, a arte é igual criatividade, que é igual liberdade humana. E todos nós devemos considerar, é preciso que nós consideremos a nossa realidade social dessa forma, né, como uma ação entre nós e o objeto. E como esta realidade tem reprimido a maioria dos seres humanos. Para a gente voltar a trazer trazer um novo significado para a palavra, como, por exemplo, democracia. Né? Ele começa a trabalhar esse conceito, sabe? O Boyce, ele é bem interessante, porque tudo que a gente está falando aqui é o que ele já trabalhava nos anos 70, lá na Alemanha, em Kassel, na tentativa de trazer a arte voltada para o povo, com o povo, junto com a comunidade. Legal, demais. Ana Paula, é isso? Depois a Ana Paula vai quem? Escreve aí, tá bom, gente? Ah, Maria, tá bom. Então, quem falou, Catarina. Então, ó, Ana Paula, Catarina, Maria, tá bom?
Posso falar? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Ó, quando a Nina propôs essa atividade para a gente, achei muito interessante. Vários objetos me ocorreram que eu poderia estar trazendo, né? Mas, observando minha trajetória dentro das artes manuais, eu trouxe um objeto bem pequenininho também. Vou te mostrar para vocês aqui. É um tsuru, é um pássaro de papel, um origami. Esse aqui, bem especificamente, ele tem 10 anos, exatos 10 anos, Olha. que eu ganhei. E foi a primeira vez que eu parei para valorizar algo manual. Eu me apaixonei pela arte, né, do origami, e foi minha iniciação mesmo. Durante muito tempo, muitos anos, ele ficou pendurado. Esse aqui, ele ficou pendurado ele era tinha mais 3 iguais, num penduricalho, né? E durante muitos anos ele ficou pendurado na lâmpada do meu quarto. E aí me lembrava todos os dias da mensagem que ele traz de prosperidade, de felicidade. E eu olhava para ele todos os dias quando acendia a luz. E aí até que um dia ele caiu, né? Já se rasgando de tão velho. E hoje eu mantenho ele fechadinho, sim, dentro de um livro que eu pretendo guardá-lo muito, muito tempo. De lá para cá eu já fiz assim. Esse eu ganhei, né? Mas de lá para cá eu já fiz assim. Eu já devo ter feito uns 1000 tsurus. Sempre que estou muito estressada, é a arte manual que é mais fácil para mim no dia a dia. Que eu consigo fazer no trabalho sem ter levado nenhuma ferramenta, porque qualquer folhinha eu consigo fazer, né? É diferente de outras artes manuais que a gente precisa dos instrumentos, então não dá para praticar em qualquer lugar se você não estiver preparado. E o tsuru eu consigo fazer em qualquer lugar. E aí, assim, até hoje, acho que é a arte manual que eu nunca deixou de me acompanhar. Sim, aí depois que ele caiu, eu guardo ele fechadinho, porque eu pretendo guardar ele por muito tempo. Esse daqui, ele já tá todo rasgadinho, mas ele é o que me despertou mesmo. E a partir daí, meu olhar para as manualidades mudaram muito. E é isso que eu queria trazer para vocês verem meu tesourozinho. Valeu. Então a gente tem uma lista, tá bem? Então agora Catarina, Maria, Andiana, Elizabeth, Simone. Tá? Então, se a Marli não tem nenhum comentário, Catarina pode falar. Depois eu comento. Deixa eu ouvir mais um pouquinho, eu comento. Toda, ela sempre o trabalho manual. Eu tenho toalha de mesa que minha avó que bordou, minha bisavó que bordou, minha avó tricota até hoje muito. Então isso sempre fez parte. Então para mim quando fala de trabalhos manuais, até há um tempo atrás eu falava, isso aí é uma coisa normal, corriqueira da vida, né? Depois que eu fui descobrindo que não, né? Que isso aí é uma coisa que a gente está aprendendo a preservar ainda. Mas o meu objeto, ele é um cajado. E esse cajado, ele é o segundo que eu tenho. É um cajado de madeira. Esse aqui é um cabo de uma enxada, porque o original, ele quebrou. Quando eu tinha 14 anos, eu sempre fui muito rebelde. Eu fui expulsa de 2 escolas. Eu dava muito trabalho na escola, eu não me adaptava no sistema. Não me adaptei no sistema. E aí, quando eu tinha, no começo de 15 anos, eu cheguei para minha mãe e falei, era para começar o ano letivo, e eu falei para ela assim que eu não queria mais ir para a escola, que eu me sentia muito mal lá, que eu não me sentia parte daquilo, e que se ela me amasse, ela tinha que, né, deixar eu não ir, porque eu sofria muito indo para a escola. E a minha mãe deixou, né? Depois eu fiquei chamando ela de louca e tudo, como que ela deixa uma criança, né? E aí ela falou, tá bom, então vamos pensar em alguma coisa para você fazer.
E aí um amigo dela, ele era mestre em massoterapia, ele me deu um curso de presente. E eu estava muito perdida nessa época, porque, né, o que ia ser de mim? Eu ia ficar lá. E aí eu fiz o curso e eu achei muito legal essa questão das mãos, principalmente, de eu estar ali tocando as pessoas, e eu levei muito jeito. E ele falou: Catarina, você precisa ter um cajado para você apoiar, porque eu fazia shiatsu dos pés descalços na época. E aí minha mãe já tinha um cajado, porque ela também já trabalhava com massoterapia, e aí eu armei um cajado, ele ficou velhinho, ele quebrou, aí recentemente eu arrumei esse outro que eu ainda continuo. Mas o que eu achei interessante foi o que eu descobri um tempo depois, que aí eu comecei a fazer massagem com 15 anos, cobrava R$30, era uma coisa assim que eu comecei a me relacionar com as pessoas. E aí eu comecei a descobrir que o que eu gostava mesmo era de estar com as pessoas, e cada história que eu ia ouvindo das pessoas me trazia um pouco dessa responsabilidade de que eu também cuidava um pouco daquilo. Cada pessoa que eu recebia, hoje ainda mais, né? Quando uma pessoa, eu vejo o estado de vulnerabilidade, uma pessoa se entrega num tatame para receber uma massagem hoje. E isso foi desdobrando. Depois essa coisa das mãos, eu fui ser doula, ganhei um curso de doula. Recentemente eu fiz o parto de uma bebê. Acabou que não deu tempo de chegar, nasceu nas minhas mãos, né? E aí, assim, o objeto, eu acho que é mais ou menos as mãos, né? Mas que veio, assim, esse cajado, ele me mostrou um pouco dessa coisa do meu destino, né? Que eu tô segurando aqui nas minhas mãos, é o meu apoio. E aí, depois desse negócio da doulagem, junto com tudo isso, veio essa questão das crianças, e que me remete um pouco a essa coisa do cuidado também das mãos, né? Que é uma arte de cuidar. E que os trabalhos manuais, quando eu pego essa toalha, por exemplo, da minha bisavó, que ela bordou, que é minha toalha de festa, ela já está toda remendada, e eu percebo, assim, que cuidado. Ela veio, que na época todo mundo se reunia para fazer os enxovais. Esse era do enxoval da minha mãe, que ia para minha irmã, mas minha irmã achou tudo cafona, não quis, eu peguei uma parte, tem uns lencinhos ainda. Então, o meu objeto é esse cajado lá com 15 anos. Eu nunca consegui muito trabalhar de carteira assinada, né? Não me encaixo muito. Sempre estou nessa questão de estar inventando formas de eu estar vivendo. Dá certo. E é isso. Legal. Muito bem. Maria, agora. Se a Marli não tiver algo para comentar, senão... Eu tenho, mas vou esperar mais um pouquinho. Então, assim como os Budas, que foram herança da minha mãe, há uns 20 anos atrás, quando ela faleceu, eu ganhei o pano de bordado dela, o pano de amostra. Não sei se está dando para vocês verem. É uma coisa assim maravilhosa. E era o pano onde ela aprendia a bordar. Ela já era bordadeira nata. Eu tirei foto de tudo, depois eu posso mostrar para vocês. Junto com esse pano, logo que ela faleceu, quando a gente foi arrumar, né, a casa dela, e a gente encontrou uma caixa com muitas linhas. Aí eu organizei tudo numa caixa, muitas linhas varicor. E a minha irmã falou assim, isso aqui fica com você, porque é você que trabalha com arte, com artesanato, eu não sei de nada. E fiquei. E na época eu não mexia com nada de fios. Eu mexia com restauração de móveis, eu dava aula de pintura, né? Era mais serviço braçal do que serviço mais delicado. E foi ficando, né? Aí, em 2014, eu fiz um curso de bordado em São Paulo, e foi quando eu resgatei tudo isso, né? Eu falei, gente, eu tenho uma caixa guardada com linha, com pano, né? E fui atrás. E aqui em João Pessoa, hoje é o que eu faço. Hoje eu dou aula de bordado, tem um grupo aqui em Jacumã, tem um grupo de bordado em João Pessoa, e
E eu vejo assim como uma coisa que há 20 anos atrás chegou nas minhas mãos, que eu não sabia o que fazer com ela, né? Eu não bordava mesmo, eu tricotava e crochetava, bordava não. E agora está presente a semana inteira, está em cima da mesa. O bordado está presente em todo lugar, entendeu? Então, assim, para mim, assim como os Budas, né, uma coisa que eu comecei a ter uma relação com eles de quebrar e ter consertado com 5, 6 anos de idade, com 30, começar a restaurar, né, fazer essa relação, né, o bordado é a mesma coisa. Então, veio para mim todo esse material, né, e ele ficou guardadinho, organizei tudo, deixei tudo bonitinho, e agora é o que eu mais faz parte 100% da mim. Você ainda encontra linhas varicor por aí? Aqui eu encontro. Porque acabou, né? Eu ganhei uns 40 meadinhas ultimamente. Até, olha que interessante, o nosso logo é das linhas varicor. Ah, não, a chamadinha nossa foi das linhas varicor. É aqui, ó. Não sei se dá para ver, tá escuro aqui. Aí, assim, tem muitas, né? Tem coisas, tem um bazar, aqui tem um armarinho aqui muito antigo, muito antigo. Quando eu vim em 2012, ele falou assim, você borda? Eu falei, não, porque eu não bordava ainda, né? Ah, porque tem umas linhas assim especiais. Eu falei, é varicor. Eu falei, não acredito que o senhor tem linha varicor. Ele tem trocentas caixas. Então ainda tem. Então a gente vai ter que arrematar tudo isso aí, rápido. É a coisa mais linda, coisa mais linda. É uma das coisas mais preciosas que tem. Muito bem. Então, é isso. A Marli vai falar, se não, quem vem? É interessante que eu gostaria de pedir para vocês a gente fazer um exercício como se nós tivéssemos um círculo e todos esses objetos estivessem sendo expostos, né? E a gente estaria vendo esses objetos expostos desde o comecinho, né? Que a gente viu esse pano que a Maria falou, o cajado, as miniaturas. O que mais que a gente já viu? A calçolas, da bonequinha, a bunda rica, né? A calcinha. Então a gente vê todos esses objetos num círculo, dispostos como cada um imagina. Esse exercício é bom porque essa seria uma ação performática, né? Que nós estaríamos fazendo para ativar o nosso pensar. O que está trazendo como alimento para nossas cabeças, né? Que cada coisa que está falando aí está despertando algo em nós, né? Então, vamos tentar fazer vamos imaginando que cada um está depositando esses objetos num círculo e a gente está observando. Muito bem. Então, Diana, coloque seu objeto no círculo para a gente. Então, eu poderia colocar um violão, né? Eu quando ganhei o meu, eu não poderia imaginar que fosse criar meu filho, manter minha casa com professora. Mas como a ideia era uma coisa que você guarda e não sabe muito bem por que você guarda, eu tenho uma coisa que eu guardo há 20 anos, gente. Não sei se a Nina vai reconhecer, mas é isso aqui. Isso aqui, 20 anos atrás, o meu filho recebeu na escola paineira, que era quando ele ia começar os estudos de matemática. E eu guardo essa sacolinha, ela fica exposta no meu quarto. Gente, porque vocês não têm ideia da mudança que se operou na minha vida com a escola Waldorf. Mas foi absurda e tão emocionante que toda vez que eu falo sobre a escola do meu filho, eu me emociono como a Sandra Guarilha, inesquecível, se emocionou falando comigo da escola, que ela ficou com a voz embargada falando da escola para mim. A escola ainda funcionava no Bom Pastor, quando eu fui para lá. E
eu lembro que eu não queria botar meu filho em escola nenhuma, mas era uma pressão muito grande. E daí um amigo, aí eu comecei a ligar para as escolas porque a alimentação minha era vegetariana, arroz integral. Falei, tudo bem, gente, eu acho que não é hora. Eu fui para a escola com 7 anos, mas eu vou ligar. Liguei para algumas escolas em Juiz de Fora. Como é que é a merenda de vocês? Minha preocupação era só com a merenda. Enfim, cada merenda pior do que a outra. Até que um amigo falou assim, Diana, toma essa escola aqui, você vai gostar. Quando eu liguei para a escola paineira, eu esqueci o nome daquela menina que ficava na portaria, muito querida também. A Tânia, a Tânia, a voz rouca, ela tem. Aí a Tânia atendeu, eu falei, como é que é a merenda de vocês? Ela falou, aqui os biscoitinhos que as crianças fazem. Eu já fiquei com vontade de chorar ali na hora, né? Enfim, levei Raí para lá e fomos, mas ainda assim eu achei que não era a hora. Lá pelas tantas, depois de conhecer todo o funcionamento da escola, eu cheguei para a Sandra e falei, Sandra, me responde, está na hora do meu filho vir para cá? Ela olhou para mim, não, mãe, está na hora dele ir para o parque. Eu amei mais aquilo do que nunca, porque eu tinha parado de trabalhar para ser mãe. Eu queria ser mãe, de brincar e tal. Mas ela falou assim, mas você pode ficar com a gente. Então, nós começamos a estudar. Eu passei a estudar com os pais, né? Fiquei assim, sempre me emocionando muito. Aí Raí entra para a escola. Daí é a primeira vez que eu lavei uma lã e bom, guardei, gente, me separei e tive que vir embora de Juiz de Fora. Chorei muito por causa disso. Mas meu filho, eu lembro que depois ele me agradeceu de eu ter tirado ele, não da escola em si, mas de Juiz de Fora, porque eu tive que colocar ele numa escola pública. E ele fala, mãe, eu te agradeço muito por isso, que eu fui ver um outro horizonte, né? Mas, enfim, continuei guardando o saco de pedrinhas. Ele fica ali em cima, ele fica sempre à minha vista. Pois não é que eu estou aqui, entrei em grupo de antroposofia, contato com a Nina e vendo nascer um pequeno núcleo de estudo que a gente está aí, Nina, já vamos para o 2º ano, mas devagar, quase parando. Mas estamos aqui. Então, assim, o saquinho vingou. É isso. Mostra para a gente, assim, bem de pertinho, para a gente ver. E as pedrinhas estão aqui ainda. Todas as pedrinhas. É para matemática, não é? Era. Os anõezinhos deixavam. Ai, meu Deus, morria de amor. Muito bem, obrigada. Quem vem agora, Marli ou Elizabeth? Pode falar, Elizabeth. Pronto, Oi. Isso. A minha... Tá aparecendo uma mensagem aqui que a minha internet está instável, tá? Não sei se vocês estão me vendo e me ouvindo. Eu trouxe Está bem, aqui está bem. Vocês estão me ouvindo? Está bem, está bem. Eu trouxe aqui uma colcha. Dá para ver? Patchwork. É isso? Essa colcha, ela foi feita há uns 40 anos. Eu ganhei ela há uns 40 anos. Foi uma senhora que fez, que quando minha mãe veio a minha mãe é do interior de Minas, e quando ela veio para Belo Horizonte, ela foi adotada por uma família de uma amiga. E depois essa família se tornou madrinha das filhas da minha mãe, né? Essa senhora se tornou madrinha da minha irmã mais velha, filha dela, da minha outra irmã, e assim por diante. E essa senhora era árabe e fazia essas colchas junto com aquelas comidas que os árabes fazem e que gastam toda a invisibilidade feminina, né? E ela ensinou a minha mãe a fazer essa colcha e todas as comidas árabes. E me ensinou
a fazer essa colcha e eu estou fazendo para o meu filho todas as comidas árabes. E essa colcha, ela já tem aí seus 40 anos e toda vez que eu faço alguma coisa parecida com ela, eu penso que a gente está juntando os frangalhos, né, dessa nossa vida, né? Porque são retalhos, né, que vão sendo unidos e que cada vez que a gente tem que pensar muito, e eu acho que cada vez que eu trabalho um pouco com elas, com esses retalhos, eu consigo resolver problemas que eu não tinha sabido a resposta antes. Então, essa colcha hoje, né, eu ganhei ela quando eu era criança. Até hoje eu durmo com ela, eu e meu marido puxamos ela a noite inteira, porque ela é de solteiro, né? E ela tem assim uma proteção, eu acho que ela é capaz de proteger. Então, esse aqui é o meu pentimento, né? Porque ao mesmo tempo que protege, constrói uma potência, né, de pensar nessa reunião. Ela está acabando aqui as pontas, e aí naquele encontro que a Cristina falou do frivolité, eu tinha começado a remendar ela assim, sabe? Bordando, casiano, né? Aí, quando a Cristina falou do frivolité, eu falei assim, pois agora eu vou homenageá-la e vou fazer um frivolité em volta dela. Vou ter que aprender, Legal. Né? Então, esse Muito é o meu lindo. sentimento que me protege. Legal. Simone, Marli quer fazer algum comentário? Olha, é emocionante, né? Tão bonito de ouvir. Nossa, demais, muito bonito. Né? Muito bonito. É um mosaico de sentimentos mesmo. Simone, então é com você, minha querida. Dá para me ouvir? Estão me ouvindo? Sim. Uhum. Tá bom. Eu tive muita dificuldade, eu já estava conformada que eu não ia ter pentimento nenhum para mostrar, porque eu sempre fui meio nômade, sempre morei em apartamento e sempre fui uma pessoa que não gostava de ocupar muito espaço, então, assim, eu não tenho muitos objetos antigos. Mas o objeto que eu trouxe é o objeto assim, que tem muita potência. Não é um objeto tão antigo, é um objeto que eu comprei há 10 anos atrás, mas foi num dia de muita tristeza, de estresse, de trabalho, que eu trabalhava fazendo uma função que eu não gostava, eu não estava feliz. E eu entrei numa loja e comprei o meu objeto. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês. É a minha máquina de costura. Tá dentro Deu sim! Que delícia! Porque quando se separou do meu pai, ela ficou numa situação muito difícil e ela sustentou a gente costurando. E eu hoje estava triste porque eu não tinha pentimento nenhum, quando eu estava fechando as minhas coisas aqui e guardando minha máquina de costura. Eu falei, gente, eu tenho um pentimento, é a máquina de costura. Eu não tenho mais a Vigorelli antiga da minha mãe, mas assim, minha mãe depois, agora que ela está mais velha, que ela está com Alzheimer, eu consigo ter a dimensão da potência que ela foi, do quanto ela foi brava e guerreira. Então, a máquina de costura, para mim, além de ser um objeto de criação, que me dá uma outra perspectiva, que me dá uma outra segurança na vida, é o objeto que eu digo, se minha mãe conseguiu, eu também consigo. E com uma máquina de costura debaixo do braço, a gente conquista o mundo, se quiser. Então, nesse dia, eu me lembro que eu comprei essa máquina e eu pensei exatamente nisso. Se tudo der errado, eu vou fazer igual a minha mãe. Eu vou fazer minha vida com a máquina de costura. Não vai ser costurando roupa, porque eu não tenho metade do talento dela, mas, enfim, fazendo objetos, fazendo bonecas, fazendo paninhos, bordadinhos, dando acabamento dos meus trabalhos. Mas, enfim, acho que eu consegui achar o meu pentimento. E é isso. E é isso.
E hoje eu passo de novo por um outro momento de mudança e ela está aqui firme e forte do meu lado. E cada vez que eu olho para ela, sabe, me dá aquela segurança de, com a máquina de costura na mão, eu consigo mudar a minha vida. Se não consigo mudar o mundo, eu não tenho filho pequeno para sustentar, meu filho já está adulto, mas pelo menos me dá aquela segurança de seguir em frente. É isso. Sim. Demais. Obrigada. Olha só, estamos sem inscritos agora. Depois da Simone não tem mais nenhuma inscrita. Andréia, vem? Ah, legal. Oi. Isso. Eu consegui vir agora apresentar também. Ah, tá bom. Então, ó, Andréia, depois Inês, tá bem? Beleza. Oi, pessoal. Consegui chegar meio atrasada, mas estou aqui. E uma feliz coincidência que eu vou falar depois da Simone, porque tem tudo a ver o nosso pentimento, Simone. Então, eu queria mostrar o meu pentimento aqui. Essa maquininha de costura da Estrela, eu ganhei, né, em 1980. E a minha família era uma família bastante pobre, uma família, né? Eu era a 8ª filha de uma família de imigrantes nordestinos que tinham vindo para Curitiba. Meu pai trabalhando na construção civil, minha mãe junto com ele, né? Fazendo marmita, fazendo as coisas. Então, hoje eu sei o quanto custou para eles terem comprado essa máquina que era tipo o brinquedo do ano da Estrela. E eu sei por que eles compraram, né? Porque minha mãe era costureira e o meu pai também. Então, eles depois do trabalho, meu pai chegava do trabalho e eles faziam encomendas grandes. Então, assim, aventais, uniformes, eles faziam isso na nossa casa. Depois do horário de serviço, eles costuravam. E eles nunca quiseram que eu aprendesse a costurar. E a minha mãe tinha uma coisa com o espaço de costura, que era na nossa sala, né? Mas ela tinha uma coisa que ela não gostava que a gente se aproximasse das coisas dela. E eu, em especial. Então, assim, eles tinham uma coisa comigo que não queriam que eu fosse das artes manuais, de jeito nenhum. Porque eu era mais nova, porque eles tinham outros planos, né? Eu já tinha nascido em Curitiba, então, assim, era uma filha que eles iam sossegar ali, né? E que eles tinham outros planos. E por fim, né, eles acabaram me dando essa máquina de costura aí na década de 80, estavam vivendo um pequeno milagrinho econômico naquela época, porque meu pai comprou uma Brasília nesse mesmo ano, então acho que a gente estava subindo na vida, né, e no ano seguinte eles conseguiram financiar o primeiro apartamento deles pela Coab, então assim, foi um momento legal e eu não guardo brinquedo nenhum da minha infância, o único brinquedo que eu guardei foi essa máquina. E ela foi comigo para vários lugares, passou pelos meus casamentos, né? E no finalzinho, em 2010, em 2009 eu comecei uma ação com as artes manuais, porque eu quis, através dos blogs, né? Conhecendo algumas artesãs, e eu peguei emprestado uma máquina de costura de uma amiga. E comecei a fazer os meus primeiros ensaios ali, costurando com a máquina emprestada. Aconteceu de eu ser demitida de um emprego que eu, assim, me dedicava muito e que eu amava muito, logo que eu voltei da minha licença maternidade. E aí eu fiquei desesperada. No entanto, eu tinha aprendido a costurar, né? Bem o que a Simone falou, me deu uma segurança tão grande que eu não ia, tipo, nossa, ficar rica, mas eu sabia que eu não ia também passar fome. E aí eu comecei a fazer o trabalho com coisas pequenas, com coisas para ir para feira, para levar. Minha irmã vendia no trabalho, enfim. E aí, em 2012, quando eu já estava com o projeto das Bonequeiras Sem Fronteira, que foi um momento muito legal da minha vida também, e que foi a máquina de costura que me deu, né? Eu escrevi a minha história de máquina de costura, de relação familiar, né? E de trabalho, para um concurso da Singer. E assim, eu mandei a história no último, sem mentira, no último minuto do dia do concurso, eu resolvi tomar coragem de mandar aquela narrativa, que era uma narrativa muito simples, mas era uma história da minha família. E era um concurso de 160 anos da Singer. E eles tinham feito 160 máquinas especiais para distribuir
para as 160 narrativas que tivessem mais sentimento em relação a Singer na nossa vida. E eu ganhei uma dessas máquinas. No Brasil foram 4 máquinas, eu ganhei uma Singer muito, muito lindinha, tá lá no ateliê agora, porque lá não tem sinal, né? E aí, assim, foi o meu momento de maturidade com uma máquina de costura minha, sabe? E fechando um ciclo. E no ano seguinte, consegui, porque assim, eu ficava costurando em casa e me preparando para o doutorado, né? Entrei no doutorado, então agora eu estou tentando honrar os 2 desejos, o meu desejo das artes manuais e o desejo da minha família de que eu fosse doutora, né? Então, esse é o meu pentimento. E eu estou emocionada com as histórias que eu estou ouvindo. Obrigada, viu, meninas, por esse grupo. Foi muito bom para mim, foi o ponto alto do meu ano. Demais, Andréia. Você é uma estrela mesmo. Muito lindas as histórias, gente. Que beleza. E depois da Andréia vem... me perdi agora. Inês, não é isso? Onde é que está a Inês? Não estou vendo. E a Inês caiu, gente? Aqui. Caí, não. Acho tá aqui. Me ouvindo. Sim, sim. Eu tive uma dificuldade de entender como é que funcionava, porque eu estou com celular, mas agora eu acho que eu consegui. Então, meninas, eu estou mudando, né? Então, muitas coisas ficaram em Portugal. Foi difícil escolher também, mas aí eu me dei conta que tinha um objeto que eu tinha acabado de trazer de Florianópolis para cá, que eu ia levar para Portugal na minha viagem e que estava comigo. Esse objeto, assim, eu tenho muito carinho, né? Que é um caderno do seminário que eu fiz em 1994, um caderno da época de festas cristãs, no meu primeiro ano de seminário. Não pelo tema em si, mas por causa da pessoa. A professora que deu essa época é a dona Leonor Bertalot. Então, ela foi uma professora que marcou muito a minha formação do seminário e que me mostrou uma nova forma de viver aquilo que eu já tinha muito dentro de mim, desde a infância, que era os ritmos cristãos, né? Os ritmos do cristianismo. Então, uma forma diferente de viver o cristianismo, não dogmático, mas ritmicamente, a partir das festas. Eu fazia isso sem saber que eu estava meio sendo antropósofa, não sei, né? Eu fazia isso já. Mas foi muito importante para mim. E nesse mesmo caderninho, eu não era uma aluna, ex-aluna Waldorf, não fazia cadernos muito elaborados, nem com capas maravilhosas, mas anotava aquilo que era muito importante para mim, né? E aí tem uma página aqui que eu anotei, que volta e meia eu olho para essa página. De vez em quando eu vou e pego essa página aqui. Eu fiz esse gráfico, né? Eu fiz essas formas aqui, dividindo o ano em partes e colocando a essência de cada parte do ano, a ligação com a natureza, com as forças cósmicas de cada época. Então, esse caderninho aqui foi bem importante. E, na parte de trás, como eu anotava muito pouco, um caderno rendia. E o outro lado foi astronomia, né? Então, esse caderninho fininho rendeu 2 épocas. Uma de festas cristãs e outra de astronomia. E uma professora que se tornou uma grande amiga minha também, que é a Andréa Ram. Perdi contato com ela, deve estar lá para a Europa, sei lá onde é que ela está. Então, eu acho que esse caderno aqui eu nunca vou jogar fora. E foi uma forma de eu aprender que aquilo que eu já vivia fazia parte desse universo novo que eu estava começando a frequentar, que era da antroposofia. E eu sinto que o que me segura assim na vida, né? É eu festejar os ritmos ciclicamente, me fortalecer ciclicamente ao longo do ano, e em observação ao que está acontecendo na natureza, ao que está acontecendo no mundo. Então, é isso. Conheci a Nina pela internet o ano passado, porque alguém me indicou, e aí eu comecei a acompanhar e fiquei encantada com o trabalho que ela faz também, nesse mesmo sentido, né? Das 12 Noites Santas,
Eu falei, olha, essa pessoa aí eu quero seguir, eu quero começar a ver o que ela tem para falar. Eu também estive com Andréa Ram e professora Leonor Bertalô. Também somos contemporâneos, eu também em 94 estava no seminário. Muito bem. Será que nós não, mas você então, estava num seminário e eu estava no outro, porque eu estava junto com o Pedro. Muito bem. E depois da Inês, obrigada, Inês, obrigada. E depois da Inês, quem vai falar? Mais alguém? Quero falar. Isso, Bianca, fala. Estou bem emocionada com essa atividade, achei ela maravilhosa para fechar esse presente que foi esse grupo, né? E tudo que a gente viveu nessas semanas. Aí passei a semana pensando nas coisas que eu tenho. Eu moro numa casa bem pequena, um chalezinho de madeira, mas eu tenho também várias miniaturas, várias coisinhas guardadas, assim, bem antigas, embora eu não fique acumulando, mas tem algumas coisas queridas. Até, Vanessa, olha só, também tem uma panelinha de ferro, que foi uma coisa que eu trouxe da casa da minha mãe, que eu adorava desde a adolescência, onde ela falou, Tó, leva embora. E fiquei pensando nas coisas que eu herdei, coisas de crochê, mas não faziam sentido, assim, com as coisas... fazem sentido com as coisas que eu faço, mas não é... E aí veio de um livro que eu peguei na casa da minha avó, em 95, eu tinha 15 anos. E eu sempre fui muito interesse nas coisas, ficava vendo as coisas dela, e essa avó foi muito importante na minha vida, ela que contava as histórias, os causos, ela que me fez amar antropologia antes de ser antropóloga. E é um livro que estava lá na estante, e eu peguei, e ela falou, pode levar para você, pode levar. E é um livro que chama Saúde pelas Plantas. Ele é de 95, ele tem várias gravuras de desenhos botânicos que eu adoro e que eu trabalho hoje em dia com oficinas de bordados botânicos. Eu trabalho com as plantas, com as medicinas das plantas, com os cosméticos, com as plantas nos partos. E eu levei isso e fiquei muito encucada. Olha que legal, a gente pode cuidar da gente de outra forma, né? E fiquei muito emocionada quando eu lembrei do livro, e lembrei da minha avó, e lembrei das coisas que eu faço. Antes de começar a aula, eu estava fazendo umas alquimias de fim de ano. E peguei também uns bordados que eu tenho botânico, que eu uma vez fiz todas as plantinhas, 14 plantinhas, escrevi sobre elas, desenhei. E é isso. Muito Bianca, maravilhoso. mostra de novo, bem devagar, os bordados. Tá. Acho que a arte ela tem esse papel fundamental, né, de criar novos mundos. Tá bem escuro aqui. Aqui a gente tem lavanda, margarida, alecrim, capim-limão, calêndula, arruda, tanchagem, carqueja, aroeira, pimenteira, menta, manjericão, erva doce, cataia. Cataia, que é a planta aqui da região que eu moro. Legal. E esse é um livro da Elisa Biasi. É um livro bem antigo, Saúde pelas Plantas. Ai, foi lindo, eu adorei, gente. Muito emocionante, segurando para não chorar. Olha só, vou aproveitar e fazer um pequeno merchan aqui. Se a Bianca quiser estar conosco nas 13 noites sagradas, nós vamos trabalhar com o tema saúde e natureza. E aí a pessoa com que a gente vai se inspirar é uma antropóloga espanhola chamada Raquel Cachafeiro, que eu não sei se você conhece, Bianca, mas acho que você ficaria muito feliz em conhecer. Muito bem. Agora eu acho que é a Ana Gomides, não é isso? Oi, sou eu mesma. Minha internet está bem ruim. Se começar a ter interrupção, eu vou tentar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim, Vocês estão me ouvindo? Sim, está flutuando, mas tem várias que já flutuaram. A gente está indo bem.
no celular, tá um pouco difícil, mas eu vou tentar. Foi um pouco complicado também para mim a questão do... Pensei em várias coisas, mas tem muita coisa que está na minha mãe, na minha tia, né? E aí eu me lembrei não, é uma coisa que eu carreguei comigo, carrego comigo, que é um livro do meu pai. Aliás, tem vários livros do meu pai. Meu pai faleceu quando eu tinha 18 anos, né? E a lembrança que eu tenho dele é ele lendo. Nós íamos para o sítio e ele ficava num ambiente no meio da natureza, assim, lendo e lendo. E eu me lembro, aí veio a memória o que nós fazíamos depois, à noite, que era olhar para as estrelas, que era olhar para o céu. E aí comecei a pensar nessa relação, né, que eu tenho também com o livro, me ligando a certas pessoas que eu tenho na minha vida. Como a minha avó, que também tinha aqueles livros de crochê, né? Eu estava me lembrando, porque quando eu peguei o livro do meu pai, eu comecei a me lembrar, né? Que eu ficava fuçando nas coisas dela, no armário, e ela tinha essas revistas, meio livros, assim, de crochê, que tinha aquelas meninas bonitas, com blusas de crochê, e aí eu ficava me imaginando também naquelas revistas, né? E aos domingos eu ia com o meu avô, que também comprava gibi para mim. Então eu comecei a pensar nessas ligações que eu tenho com essas pessoas, né, que já se foram, e como o livro que traz essas memórias para mim. E aí me lembrei de um caderninho que eu encontrei da minha avó, que não está aqui comigo, que está com a minha tia, que mora em Taubaté, que me marcou muito, que era um caderninho que ela tinha de sonhos. E no meio desse caderno, ela tinha receitas, tinha coisa de costura, tinha briga que ela tinha tido com o meu avô, né? E tinha os sonhos dela também, né? Coisas que ela tinha vontade de fazer, lugares que ela tinha vontade de morar. E aí eu pensei no como eu sou hoje, assim, a partir desse objeto livre, desse objeto caderno com memórias, né? Que eu tenho essa coisa de tentar entender pelo sentido, sabe? Pelas sensações que algumas coisas trazem. Que eu fico tentando ler o outro, eu fico tentando ler a natureza, né? Numa coisa meio contemplativa, assim, e eu sou um pouco assim, né? E a partir desse objeto. Então, foi interessante essa exercitividade para mim hoje, porque eu não tinha pensado, né, o quanto existe essa ligação entre um objeto, né, essa memória afetiva e essa coisa de como a gente né, de como eu me tornei, assim, da pessoa que eu me tornei. E aí aí eu tenho também de fazer algumas anotações em cadernos, em folhas espalhadas, né? Não sei se tem, né? Se eu herdei meio assim sem saber. Uma das anotações que eu estava lendo de um caderninho meu, eu achei: não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada, a parte disso tenho em mim todos os sonhos do mundo. E aí eu fiquei bastante emocionada, assim, porque acho que o nome é sonho, né? Porque não sei se eu guardo idealista também, e gosto muito de ler, e gosto muito de experimentar e sentir. Então, acho que é um pouco isso, assim. Não sei se... Obrigada, Ana. Sua conexão ficou um pouquinho frágil no final, mas deu para a gente pegar tudo. Muito obrigada pela partilha da palavra. E lembrando que a Marli fez aquela proposta da gente imaginar o nosso círculo, já tem uns livros aí, né, gente? Muito bem. Quem vai agora? Mais alguém quer falar? Eu quero. Fabi. Muito bem. Então, a palavra é sua. Bom, primeiro, assim, para mim também foi muito difícil. Eu estava até agora esperando para ver se eu apresentava, não, porque o meu objeto ele é bem mais novo.
historicamente, né? Não é da minha infância. Isso me fez pensar o quanto eu não guardei minhas memórias materiais, como eu fui me desfazendo delas no decorrer da minha vida, assim. Enfim. Mas aí, para fazer esse exercício, eu olhei muito para quem eu sou hoje, para onde eu estou hoje, e o momento que eu estou que é trabalhando num jardim Waldorf, e isso para mim é forte nesse momento, e ser mãe também. E tem um objeto que sempre que eu olho para ele, eu penso como o que ele era quando ele chegou até mim. Não foi para mim, não foi eu que recebi, foi minha filha. E como eu olho para ele hoje. Vou contar um pouco para vocês da história primeiro. O objeto é essa bonequinha Waldorf, que minha filha ganhou quando nasceu. E ele é significativo porque a primeira vez que eu ouvi falar em pedagogia Waldorf foi em Juiz de Fora. Eu sou de Londrina, fui visitar minha cunhada em Juiz de Fora e ela morava na frente de uma escolinha que eu acho que chamava Sol Dourado, algo assim. E eu olhei e falei, nossa, tem uma escolinha na frente da sua casa. Aí ela falou, é da pedagogia Waldorf. E eu era da pedagogia, nunca tinha ouvido falar. E ela me falou um pouquinho dessa pedagogia. E ela tem 4 filhos pequenos, tinha, né, na época. E eu perguntei, por que nenhum deles estuda ali? Ela falou, não, porque eu não tenho a menor condição, porque são valores altos e tal. E eu nunca tinha ouvido falar. E foi nessa viagem, nessa mesma casa, que eu descobri que eu estava grávida da minha filha. E quando minha filha nasceu, 9 meses depois, né, menos 6, 7 meses, minha cunhada veio conhecer e trouxe essa bonequinha. Eu continuava não sabendo, até achei estranho. Olhei e falei, nossa, que boneca diferente, né? Eu nunca tinha ouvido falar. E pouco tempo depois veio até mim um grupo, aqui em Londrina, o primeiro grupo, estudando antroposofia e pedagogia Waldorf. E aí eu já fui me interessando por ter ouvido falar, fui caindo de cabeça, comecei um seminário. E aí, depois disso, eu olhava para essa boneca e sentia outra coisa, assim, era outro universo que se abriu. Minha filha foi estudar num jardim Waldorf, enfim. Parece que daquela viagem para cá, o universo inteiro se abriu, assim. Minha vida parece que mudou a partir de coisas que aconteceram lá. Então, por isso que ela é significativa, por isso que eu olho para ela hoje e tenho essa relação com ela. Apesar de ser novinha, isso faz só 6 anos, é bem recente, mas é o que eu pensei em trazer para vocês. Demais! Mas os nossos objetos também já foram recentes uma vez. Olha, não é? Daqui, quando você tiver a minha idade, não vai ser recente. Muito legal, muito legal. É Sol Dourado mesmo. Muito bem. Depois da Fabi, mais alguém preparou o objeto? A gente tem que fazer um combinado, porque o nosso horário é até às 10, mas eu acho que a gente pode esticar um pouquinho, afinal de contas, hoje todo mundo vai falar. Quem preparou tem que ter espaço para falar, e também a gente não está controlando o tempo. E eu acho que é importante, quando a gente está num lugar de vivência, a gente não se preocupar com isso, né? Então, assim, quem precisar sair, receba meu carinho, meu agradecimento, mas a gente vai permanecer aqui um pouquinho ainda com quem ainda precisa falar, tá bom? Alice vai falar, é isso? Sim. Pronto. Boa noite, meninas. Estão me ouvindo? Ô, Nina, antes da Alice falar... Oi, Marli, fica à vontade. Então, eu preciso sair, por conta que eu tenho minha comadre lá em Passa Quatro, Marcélia. Você conhece ela, né? Celinha. E ela foi visitar a Gudrun, que não está passando bem lá no sul, né? E eu preciso falar com ela, senão fica muito tarde, a Celinha dorme cedo.
Marli, querida, Tá bom? queria te agradecer demais a disponibilidade de trazer essa experiência tão rica para nós aqui na nossa despedida, e oxalá a gente se veja mais. A Maria e eu vamos estar todos os dias às 3 da tarde, seguindo as 13 noites sagradas da Raquel Cachafeiro. Se você quiser se juntar a nós, nos mande um recadinho que a gente te insere lá, tá bem? Muito obrigada, querida. Obrigada a todos. Tchau, grupo. Achei lindo. Parabéns. Obrigada. Tchau. Alice, pode falar, minha querida. Boa noite, Nina. Boa noite, meninas. Acho que eu não podia deixar de apresentar o meu objeto. Acho que a Nina deve até imaginar qual é o meu objeto. Há alguns anos, quando a minha filha, acho que tem toda essa ligação com a pedagogia Waldorf, né? Quando a minha nós acabamos tendo um pouco dessa ligação. Quando a minha filha entrou na escola Waldorf, ela iniciou nos trabalhos manuais. E os trabalhos manuais sempre foram muito fortes na minha vida, desde muito pequena eu sempre fiz. Mas com a entrada da Ana na escola Waldorf, nós tivemos a descoberta sobre a minha avó, que era uma redeira. Ela, quando muito pequena, fazia rede, muito pequena mesmo. Aos 9 anos, a minha avó já dormia na rede em que ela tinha produzido. E quando a Ana foi para a escola Waldorf, fez o primeiro ano no tricô, o segundo ano no crochê, a minha avó teve um despertar. E lembrou das artes manuais que ela praticava. E aí ela deu para minha filha de presente esse fuso que o meu avô fez. É um bambu bem simples mesmo, esse tá com um plástico na ponta assim, mas o outro que ela deu pra gente tem uma pedra na ponta. E aí, se você olha a espessura do fio que a minha avó faz, que a minha avó produziu. E esse fuso ficou um tempo guardado na estante, né? Esse fuso foi o meu objeto de pesquisa no artigo da pós-graduação em artes manuais para a educação. E ele trouxe toda essa ligação. Ele não é novo, não é velho, né? Não é antigo, como algumas já disseram, ele não é antigo, mas ele traz uma história muito antiga. Ele traz a história da minha avó e traz um porquê dessas manualidades tão fortes na minha vida, na vida das minhas irmãs, da minha mãe, hoje da minha filha. E é esse o meu pendimento. Não queria deixar de apresentar. Hoje no último dia de aula, a gente vai ficando mais cansadinha, né? Mas obrigada. Eu quis apresentar e mostrar para vocês. Obrigada, eu. Muito bem, querida. Muito obrigada. Olha só, mais alguém? Acho que já falamos todos, deixa eu ver. A Luciana ia tentar, ela quer tentar ainda, Luciana? Eu quero. Então tenta. Tá péssimo. Minha internet tá péssima. Pois então. Mas eu vou tentar. Eu também sou nômade, igual a Simone. Já tive várias casas, desmanchei várias casas. E hoje foi um perereco para mim achar uma coisa. Eu também seria a máquina de costura, que faz muitos anos que cada lugar que eu moro, eu compro uma máquina de costura. Mas aí eu fiquei pensando, falei com a Cris, que é minha ajudante para assuntos aleatórios. E aí ela deu alguns exemplos, aí eu achei o meu pentimento. Meu pentimento é um livro da Clarice Lispector, que chama Laços de Família. Ele tá inchado, tá todo colado. Eu não sei nem como, se eu comprei, se alguém me deu, mas acho que desde os 15 anos que eu tenho esse livro. Que das coisas, das casas, de tudo que eu me desfiz, foi o que ficou. E
é uma coisa que me dá muita segurança, saber que eu tenho. Às vezes eu empresto, fico aflitíssima para a pessoa me devolver, mas eu sei que vai ser tão bom para ela que eu corro risco de que, né, vai saber se ele se perde. Mas esse aqui é o meu pentimento. Meu livro da Clarice, que eu empresto, quero ler ele o resto da minha vida, que eu acho, nossa, uma arma de Legal. bem talento, um travesseiro, tá tudo. Lu, agora sua conexão ficou um pouco frágil. Mas deu. Agora sua conexão ficou um pouco frágil, mas deu para a gente te ouvir. Olha só, para uma pesquisadora em artes manuais e escrita, esses livros aparecendo aqui no meio me deixaram muito satisfeitas, porque é inseparável, na minha perspectiva teórica, a junção entre as artes manuais e a escrita. Muito bem. Mais alguém? Nina? Oi, Alice. Eu ouvi, ela falou sobre o livro, eu estava ouvindo sobre o livro, mas não me vinha. O que ficou muito forte para mim, quando falou do pendimento, foi esse o fuso, e agora me veio, sabe, o estalo. E eu lembrei, esse livro, olha só que coisa, esse livro foi um livro de dobradura, que eu pratiquei infância toda, adolescência toda. Ele tá até sem capa, já tá todo rasgadinho, né? Mas é um livro que ele ensina inúmeras dobraduras, e a minha filha já usou bastante, mas ele vem de infância, ó, serviço, né? De criança pegar livro e riscar. Mas lembrei, falei, nossa, olha só, eu também tenho o meu livro como pendimento. Que delícia. Gratidão. Muito bem, muito bem. Então é isso, queridas. Se ninguém mais preparou para falar, acho que a gente agora tem que se despedir. O nosso grupo do ativismo delicado, ele fica, mas a tendência é ele ir esfriando, né? Como aconteceu com os outros grupos, a gente fica ali, de vez em quando dá um oi, né? Vai diminuindo a frequência, mas a gente continua ligado. Então, agora, a partir de amanhã, todos os dias, até o dia 6 de janeiro, ao meio-dia, eu estarei no ar contando, primeiro, desse nosso encontro de pentimentos aqui. Depois, vou fazer umas reflexões duras, muito duras, sobre muita coisa que a gente conversou, sobre a questão da religiosidade, das imagens, né? dessas imagens cristãs que a gente tem usado. Eu vou colocar ali a boca no trombone do meu próprio coração para ver o que sobra, porque eu estou de luto em relação ao advento. E hoje, não tendo achado, desde a semana passada procurando, meu quadro do Devir, então fiquei mais angustiada ainda. Enfim. Então, eu queria agradecer demais esse tempo todo que a gente passou junto, essas 8 semanas, parece tantos anos, né? E aí abre a palavra assim, para um tchau geral e pronto, é isso. Muito bem? Então tá, queridas. Então, um beijo grande, sigamos. Maria abriu o som, quer falar? Está sem imagem. Pelo menos para mim, às vezes desaparece. Não, tá normal. Acho que agradecer todos esses encontros, né? Eu acho que é um momento que a gente se nutre, que a gente se vê, e ficar lá no WhatsApp só de mensagem, né? Fica tudo muito distante, né? Eu acho que o Zoom propicia isso para a gente. Um momento da gente se aquecer um pouco, né? Se confortar, se apoiar e pensar em novos projetos, né? Então tem esse projeto, depois tem o congresso que eu queria ver esse pessoal que está em São Paulo. O pessoal que está em São Paulo queira participar, eu vou soltar uma mensagenzinha ali, vamos ver se o pessoal que está em São Paulo quer fazer uma roda
do ativismo delicado lá, Artes Manuais para a Revolução. E depois, em fevereiro, acho que a gente tem que atacar a economia, né, gente? A gente vai ter que fazer, então, lá depois do Carnaval, acho que o Carnaval vai ser em fevereiro ou março, não sei, mas depois do Carnaval, a gente começar a pensar no ativismo delicado, essas questões que rodam, que nos colocam... Carnaval é 25 de fevereiro. Ah, então lá depois do Carnaval, a gente abrir um novo grupo para pensar essas questões da economia. É isso que eu tenho, assim, mais ou menos, que economia envolve a noção de família, a religião, tudo isso, né, gente? Faz parte do nosso oikos. Muito bem, queridas. Então, gratidão. Nina, só um minuto. Oi, quem falando? Eu, Jane. Então, Oi. assim, como Maria agradecer imensamente e dizer o seguinte, esse grupo de estudo, ele foi o pontapé inicial do grupo que nasceu e ele se firmou, o grupo de artes manuais na praça. A gente está com a ideia de fazer algumas intervenções em áreas muito inóspitas de Volta Redonda, onde há violência. Então, a gente quer levar tecidos com os nossos bordados. As mulheres estão muito entusiasmadas. E, assim, o grupo está firme. Assim, e eu sei que foi esse nosso grupo aqui que desencadeou, que me deu um impulso para iniciar o trabalho. Então, assim, agradeço imensamente a todos vocês, especialmente a você, Nina. Ah, eu que isso! Também quero agradecer. Muito Acho que bem. tem muito... Abriu muito caminho para ser procurado agora, sim, para ser explorado, né? Fez muita picada que agora tem que explorar esses caminhos todos. Eu queria muito agradecer, Nina. Foi muito que bom. Um alento. É bom, né, gente? Eu, assim, adoro, né? Acho que coloca a gente em movimento, né? Muito bem. Mais alguém quer falar? Posso desligar? Então, gente, uma ótima noite para vocês. Aquela coisa de festas, boas festas, né? Para a gente não deixar de falar. Mas a gente vai continuar tagarelando ali pelo WhatsApp um pouquinho mais. Beijo grande, gente. Amanhã, meio-dia, vou fazer o nosso resuminho lá. Compareçam. Beijo. Beijo.